É. Está uma boa casa, como se costuma dizer na bola. Muito bom dia a todos. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos grupos parlamentares, Senhora Provedora de Justiça, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, representantes das entidades laureadas, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Celebramos hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, honrando a proclamação feita há 71 anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que consagrou que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Precisamente para que o dia 10 de dezembro de 1948 não caísse no esquecimento, a Assembleia da República instituiu, por resolução de 1998, o Dia Nacional dos Direitos Humanos. É este um dia que nos convoca para uma reflexão em torno dos direitos dos homens e das mulheres, dos avanços e dos recuos que sobre eles diariamente assistimos, para a necessidade de denunciar as suas violações, onde quer que ocorram, e para a urgência do desestímulo a que se repitam. Porque, como bem sabemos, os direitos humanos não são dados adquiridos. Basta que se abram os jornais, que se liguem as televisões, as rádios, que se consultem a internet para perceber que assim é. Basta que andemos na rua para concluirmos não se tratar de uma realidade paralela. Os representantes das entidades galardoadas far-nos-ão o retrato de uma realidade bem mais próxima do que julgamos, tantas vezes brutal, bem demonstrativa de que há ainda um longo caminho a trilhar na universalidade dos direitos dos homens e mulheres, de uma realidade que nos diz respeito como pessoas, como sociedade, como país. Com a mesma atualidade de há 20 anos atrás, apesar de instituído em 1998, a primeira edição ocorreu apenas em 10 de dezembro de 1999, procedemos hoje à entrega do Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República, evocando precisamente os valores que presidiram a instituição deste dia, internacional e nacional. Valores fundamentais que nos definem como portugueses, enquanto Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, terminada a minha saudação inicial, dou a palavra ao Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, agradecendo antecipadamente a si e aos demais membros do Júri o trabalho que desenvolveram, que culmina na entrega deste importante galardão. Faz favor, tem a palavra, Sr. Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora e Senhores Vice-Presidentes, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Provedora de Justiça, Senhores Presidentes dos grupos parlamentares, Senhoras e Senhores membros do júri, Senhoras e Senhores deputados, distintos laureados e seus representantes, ilustres convidados. Para qualquer cidadão de corpo inteiro, cidadão bem formado, os direitos humanos são direitos naturais inerentes à condição humana. Mais ainda, o grau de respeito pelos direitos humanos é comumente utilizado como medida do nível de desenvolvimento civilizacional das nações e dos Estados. Devemos, pois, orgulhar-nos de poder ler, logo no primeiro artigo da nossa Constituição da República, que Portugal é uma república baseada na dignidade da pessoa humana. Esse é o nosso primeiro desígnio e essa tem de ser a nossa permanente
ambição. Uma ambição que, de forma alguma, devemos dar por total ou perenemente adquirida, mas antes uma exigente conquista pela qual nos devemos bater incessantemente. Passam já mais de 70 anos desde a aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma declaração que se assume como uma verdadeira Carta de Direitos Fundamentais, direitos civis, sociais e políticos para todos, sem qualquer distinção, seja de raça, de sexo, de religião, de nacionalidade, de regime político ou de comunidade de pertença. A razão de ser deste histórico documento está intimamente ligada aos horrores e à impensável desumanidade que se viveu na Segunda Guerra Mundial. Uma desumanidade que inevitavelmente despertou a consciência da generalidade das nações para a necessidade de vincular a comunidade internacional a princípios e valores que não mais permitissem a repetição da barbárie que tivera lugar. Infelizmente, como se deduzia da não unanimidade da sua aprovação, na altura pela mão do Bloco Soviético, da África do Sul e da Arábia Saudita, que então dela se demarcaram pela abstenção, infelizmente, dizia, ficou por cumprir um dos seus magníficos propósitos, a sua universalidade. Ao longo destes quase 3/4 de século, no entanto, e em abono da verdade, os princípios e os valores inscritos na Declaração dos Direitos Humanos têm feito o seu caminho e consolidado a sua imprescindibilidade. Se não na ação e na prática de todos os Estados, quero crer que, inquestionavelmente, nas aspirações e no sentir de todos e de cada um dos seres humanos. É verdade que o mundo evoluiu muito nestes 70 anos. Há hoje mais liberdade, mais solidariedade, mais direitos e menos desigualdade, menos arbitrariedades e menos opressão. Mas continua a não ser assim em todo o lado e continua, sobretudo, a não ser assim para todos. O primado da dignidade da pessoa humana é uma agenda cívica e política que, sem reservas, a todos nos convoca. A sua promoção tem de ser um desígnio intemporal de cada homem, de cada mulher, de cada comunidade, de cada nação. Senhor Presidente, em boa hora, a Assembleia da República decidiu associar-se a esta agenda, instituindo o Prémio dos Direitos Humanos. Ao longo dos últimos 20 anos, o Parlamento tem procurado, através desta iniciativa, dar destaque, visibilidade e incentivo à atividade desenvolvida por cidadãs e cidadãos ou por entidades não governamentais na promoção dos direitos humanos ou na denúncia da sua violação. Por proposta do júri e decisão de Vossa Excelência, o ilustre painel de personalidades e de organizações anteriormente agraciados com este prémio fica, a partir de hoje, enriquecido por mais 3 associações que realizam meritórios trabalhos, com diferentes abordagens, na intransigente promoção da dignidade e dos direitos da pessoa humana. Deliberou o júri, constituído pelas senhoras deputadas Cláudia Santos, senhores deputados Fernando Negrão, senhora deputada Beatriz Gomes Dias, senhor deputado António Filipe, senhora deputada Inês de Sousa Real, senhor deputado Telmo Correia e senhor deputado André Ventura e ainda senhora deputada Joacine Catar Moreira e eu próprio, por consenso, propor a atribuição do Prémio Direitos Humanos 2019 à Associação Aldeias Humanizar e Estar, pela sua ação humanitária transversal junto de pessoas vulneráveis ou isoladas no interior do país, bem como a atribuição de medalhas de ouro à Associação de Intervenção Comunitária Crescer, pela sua ação na inclusão de pessoas em situação de sem-abrigo, e à Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, pela sua ação na recolha de informação e no auxílio a crianças e às suas famílias. Foram propostas merecidas
que oferecem uma especial notoriedade e ousam servir de incentivo a 3 relevantes e críticas áreas: o abandono do interior, os sem-abrigo e o drama das crianças arrancadas ao seu meio familiar. A Aldeias Humanitar é uma associação de cuidados e de cuidadores informais. E enalteço aqui o seu papel enquanto fundadora da Federação Nacional de Cuidadores, que concentra a sua atividade no interior do país, na região do Douro e Beiras, identificando situações de especial vulnerabilidade social e estabelecendo um forte compromisso de apoio, humanização, cuidados sociais e de saúde, bem como de melhoria da qualidade de vida. A sua ação, fora das áreas metropolitanas e dos grandes centros urbanos, em regiões de imigração jovem e consequente envelhecimento populacional, marcadas por um crescente número de idosos isolados e muitas vezes desamparados, é um belo exemplo do empenhamento cívico e solidário que o país, como um todo, tarda em assumir. A Crescer é uma associação que assume como missão a inclusão na comunidade de pessoas em situação de enorme fragilidade, como são os sem-abrigo, os toxicodependentes ou os requerentes de asilo. A sua ação caracteriza-se por uma abordagem transversal nas áreas da habitação, da alimentação, do ensino e da integração no mercado de trabalho, desenvolvendo-se por diversas iniciativas, como as equipas de rua e os projetos É uma Casa, É um Restaurante, É uma Vida, entre outros. A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas desenvolve individualmente ou através de parcerias estratégicas respostas sociais, psicológicas e jurídicas às famílias das crianças desaparecidas e também às próprias crianças em caso de maus tratos ou de exploração ou de abusos sexuais. A sua ação visa a localização das crianças com a máxima urgência, a par de um trabalho de sensibilização e de informação, quer sobre as causas mais frequentes do desaparecimento, quer sobre as técnicas de prevenção, quer ainda sobre a reintegração familiar e comunitária após o resgate das crianças. Senhor Presidente, senhoras e senhores convidados, os 3 laureados desta cerimónia são nobres exemplos, justamente destacados, de um vasto trabalho de promoção dos direitos e da dignidade da pessoa humana. Um trabalho que aquece a nossa alma e que, pela generosidade de muitos, se vai multiplicando um pouco por todas as nossas comunidades. Felizmente que assim é. A defesa dos direitos humanos e o primado da dignidade da pessoa humana não podem, não devem ser deixados em exclusivo para o Estado e seus serviços públicos. É antes, e sim, um desafio que nos diz respeito a todos. Os premiados que hoje aqui agraciamos são a expressão empenhada, sentida e vivida dessa verdade incontornável. São, sem dúvida, credores do nosso reconhecimento coletivo. Muito obrigado. Do Prémio de Direitos Humanos, deputado Luís Marques Guedes. Minhas senhoras e meus senhores, antes de convidar o Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é o mesmo, que eu acabei de referir, para vir comigo entregar o Prémio de Direitos Humanos e as 2 medalhas de ouro, permitam-me que me refira brevemente às entidades galardoadas, entidades que nos campos distintos em que desenvolvem a sua atividade são hoje reconhecidas, com base em proposta unânime do júri deste ano, a qual, havendo merecido a concordância da Conferência de Líderes, foi por mim prontamente aceite. São por isso devidas especiais palavras à Aldeias Humanizar e Estar, que vê hoje reconhecida com o Prémio de Direitos Humanos de 2019, a sua notável ação
junto das comunidades mais isoladas, em situação de maior vulnerabilidade ou abandono, cuidando de quem proteger, quem o Estado, com as suas insuficiências, que também são as nossas, parece ter deixado para trás. Reconhecimento que não é só da Assembleia da República, mas de todas e de todos os portugueses. Palavras de muito apreço também para a Crescer, a Associação de Intervenção Comunitária, o trabalho que desde há muito tem vindo a desenvolver junto da população em situação de sem-abrigo, e para a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, pela ação altamente meritória no auxílio de crianças desaparecidas e das suas famílias. Entidades a que justamente atribuímos as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A todos agradecemos o contributo para um país melhor, para uma sociedade mais justa, mais solidária, mais inclusiva, porque a sua ação diária, assente nos valores do humanismo, da solidariedade, da tolerância, nos faz acreditar na atualidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido agora o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para comigo entregar o Prémio Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República e as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, procedem agora à entrega do Prémio Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República e das medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Recebe o Prémio Direitos Humanos 2019, Helena Norinha, em representação da Aldeias Humanitar, Humanizar e Estar. Recebem as medalhas de ouro comemorativas do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Presidente da Crescer, Associação de Intervenção Comunitária, Américo Nave, em representação da Associação. A Presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, Patrícia Sousa Cipriano, em representação da Associação. Tem a palavra a Presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, Patrícia Sousa Cipriano, em representação da Associação. Faz favor. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores Presidentes da Assembleia da República, Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Presidente do Júri do Prémio Direitos Humanos, Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sra. Provedora de Justiça, Srs. Deputados, caros representantes das aldeias Humanitar e da Crescer, caros convidados. É com o coração cheio de orgulho e de alegria que hoje me encontro na Casa da Democracia. Uma casa que homens e mulheres de grande determinação e coragem construíram, tendo por princípio o objetivo, o caminho da liberdade de todos os portugueses. Bem o sabe o Sr. Presidente da Assembleia da República, ativista na contestação à ditadura, tendo sido perseguido pela PIDE
e fundado logo após a Revolução do 25 de Abril de 74, o movimento de esquerda socialista. O caminho da liberdade é difícil e exige resistência e bravura. Dizia Bernard Shaw que liberdade significa responsabilidade e que é por isso que tanta gente tem medo dela. Mas há felizmente quem não tenha. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu em 1948 como resposta veemente ao desconhecimento e desprezo pelos direitos do homem. Uma resposta contra atos de barbárie que, ao tempo da Declaração, revoltaram a consciência da humanidade. O sonho da criação de um mundo em que os seres humanos são livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, tornou-se o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Por isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a mais alta inspiração dos Estados na construção do direito internacional dos direitos humanos. Abraçar verdadeiramente estes direitos implica defender os mais vulneráveis da família humana, as crianças. A Unicef relembrava em 2016 números preocupantes. 2 milhões de crianças eram sexualmente exploradas todos os anos e 2 milhões foram mortas em conflitos nas 2 últimas décadas. Em Portugal, 3 crianças e jovens por dia eram vítimas de crime. Dados da Polícia Judiciária refletem que, em média, desaparecem em Portugal 1.400 crianças todos os anos. 0,78% delas são vítimas de crime. Na Europa, desaparece uma criança a cada 2 minutos, o que nos conduz a 250 mil crianças desaparecidas por ano. A exploração sexual de crianças, o tráfico de seres humanos e de órgãos são realidades das quais não nos podemos aliar. Estes fenómenos não podem dissociar-se do desaparecimento, porque são muitas vezes a sua causa. A Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas surgiu em 2007 como uma comunidade humana movida pelo sonho de prevenir e prestar auxílio a estas crianças e às suas famílias. Não esqueço as centenas de meninos e meninas que já viveram sem liberdade, com medo e sem direito a expressar-se, muitas vezes pelas mãos dos próprios pais. Alguns foram obrigados a viajar na marginalidade, a vestirem-se de meninos quando eram meninas e vice-versa, a cortar ou a pintar o cabelo para que a polícia os não reconhecesse, a viverem em sótãos ou pensões enquanto eram alvo de maus tratos. Em todos os casos de desaparecimento que vieram a configurar ilícitos penais contra crianças, foram violados os seus mais elementares direitos humanos. É para elas que trabalhamos enquanto pudermos. É nelas que centramos a nossa ação, que tem que ser rápida e eficaz. De nada nos servem pomposos e complexos planos de ação quando tais documentos, pela morosidade e custos que comportam, deixam muitas vezes tantos meninos sem a proteção que a sociedade lhes deve por direito. A criança é demasiadamente importante para esperar. É preciso andar na rua, nas escolas, nos bairros, conhecer a realidade, falar com elas. Elas são mais simples do que nós, muito mais simples. Eugene McCarthy dizia: uma burocracia eficiente ameaça seriamente a liberdade. Nada de mais certo, e eu acrescentaria, é também uma ameaça à justiça. Para finalizar, relembro com muita saudade a minha querida amiga e companheira de associação, Margarida de Sousa Uva Barroso, e o meu falecido marido, que tanto trabalho desenvolveu pela causa enquanto a saúde lhe permitiu. Ambos me deixaram vítimas de cancro em 2016. Agradeço à minha família e às famílias das crianças desaparecidas o que me ensinaram até chegar aqui. Aos meus queridos amigos Dulce Rocha, doutora Manuela Yanes, Gilberto Jordan, por serem o nosso abrigo em tempos de tormenta e, portanto, terem para nos ensinar. Ao conselheiro Armando Leandro, um amigo e uma referência não só no direito, mas na humanidade. A todos os voluntários que doam o seu tempo às crianças, desde logo ao Luís Lucena Ival, pelo trabalho desenvolvido com um jovem sem-abrigo que a Associação retirou das ruas há 3 meses. Aos nossos doadores e associados. À Câmara Municipal de Lisboa e à Santa Casa, pelos apoios e instalações cedidas graciosamente. À Polícia Judiciária, na pessoa do Sr. Diretor Luís Neves, e à GNR, na pessoa do seu Comandante-Geral, Sr. Tenente-General Botelho Miguel, pela colaboração inestimável que nos têm prestado. À ilustre tribuna da Presidência, encabeçada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, e ao júri do Prémio Direitos Humanos.
o nosso bem-aja por esta honra que nos concedem. Muito obrigada. Muito obrigado. Queria dizer que também me associo à lembrança que fez da doutora Margarida de Sousa Uva. E tem agora a palavra o Presidente da Crescer, a Associação de Intervenção Comunitária Américo Nave, em representação da Associação. Por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Júri da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, excelentíssimos deputados e excelentíssimas deputadas, excelentíssimos parceiros da Crescer, órgãos sociais e colaboradores da Crescer, pessoas que vivenciaram a situação de sem-abrigo, a todos e a todas. É com enorme satisfação e orgulho que recebemos hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Prémio Direitos Humanos 2019 da Assembleia da República. Este prémio é o maior reconhecimento do trabalho que desenvolvemos, a seguir ao das próprias pessoas que acompanhamos. A Crescer tem 18 anos de existência e os mesmos de experiência na intervenção junto de públicos vulneráveis, e é exatamente pela defesa dos seus direitos, pela sua dignidade e melhoria de condições de vida que diariamente atuamos no terreno. No entanto, e até pela casa onde estamos, gostaríamos de frisar que a situação das pessoas em situação de sem-abrigo é um problema que se resolve com políticas públicas concretas na aposta em projetos que promovam uma verdadeira inclusão das pessoas. Precisamos de políticas que combatam as diferentes variáveis que diariamente constatamos serem a causa deste problema, como problemas estruturais, falhas do sistema de proteção ou questões pessoais. Os fatores estruturais são, por exemplo, a pobreza, a discriminação ou a habitação. Como falhas dos sistemas, podemos mencionar as dificuldades no acesso à saúde, dificuldades no acesso a apoios sociais adequados às pessoas, à situação de cada pessoa, falhas de articulação entre instituições, como nos casos das pessoas que acabam de cumprir pena de prisão, falhas nas altas hospitalares ou na desinstitucionalização de jovens que atingiram a maioridade. Em relação às questões de natureza pessoal, podemos falar de vivências traumáticas, como a perda de emprego ou abusos sexuais, de crises pessoais, como o divórcio ou a violência doméstica, problemas de saúde mental ou adição. Há, assim, ainda um longo caminho a percorrer na área dos direitos humanos e na forma como as nossas políticas tratam os públicos mais vulneráveis. É preciso diminuir o investimento em respostas de emergência e apostar mais na política da prevenção e no investimento em habitação para quem está na rua, fazendo assim das respostas de emergência a exceção e não a regra. Gostaríamos de sublinhar que as pessoas que se encontram na rua, o que precisam em primeiro lugar é de uma casa e só depois podemos tratar de todas as outras necessidades individuais. Colocarmos o problema da saúde mental ou das adições é colocar um estigma em cima de pessoas que, por si só, já se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. É um mito que haja pessoas em situação de sem-abrigo que não queiram sair da rua. Todas as pessoas desejam uma habitação digna e segura, onde possam ser tratadas como cidadãos, com direitos e vontades próprias, onde possam fazer as suas regras. Até hoje, com o nosso projeto É uma Casa Lisboa Housing First, ainda não encontramos ninguém que tenha recusado ter uma casa onde possa fechar a porta e fazer as suas próprias regras como qualquer outro cidadão. As pessoas em situação de sem-abrigo são, infelizmente, invisíveis para muitos. Sentimos até, por vezes, que existe o pensamento de que terão de existir sempre pessoas em situação de sem-abrigo. Hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, queremos dizer que não conformamos com este pensamento e queremos denunciar esta falácia que existe na mente de muitas pessoas. Por outro lado, temos contactado com muitos mais parceiros públicos e privados que acreditam que é possível fazermos mais e melhor, e temos tido a sorte de trabalhar e ter o apoio de muitos deles. Queremos agradecer a todos os que têm acreditado e apoiado o nosso trabalho,
como a ABVI, a Associação Abraço, a Agência de Hotel, a Guiar Advogados, a Associação de Hotelaria de Portugal, Câmara Municipal de Lisboa, Chefes de Agência, Caraquikid, Escolas de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Estúdio Jaca, Fundação AGAs, Fundação Montepio, Fundação PT, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto da Segurança Social, Junta de Freguesia de Arroio, Junta de Freguesia de Benfica, Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, Junta de Freguesia de Lumiar, Macro, Monte Raposinha, Nuno Bergonce, ProChef, SIC, Delta, CICAD, Stravos Niacos Foundation, Vieira de Almeida, WebHS, WeZinc, Wokshoes, entre dezenas de outros parceiros da Crescer, com os quais trabalhamos diariamente, e à sociedade civil, que de diversas formas tem contribuído para o desenvolvimento do nosso trabalho. Ainda agradecemos aos voluntários da Crescer e aos próprios beneficiários com quem temos aprendido e crescido diariamente. Agradecemos a atribuição da Medalha de Ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e, muito profundamente e especialmente, a todos os colaboradores da Crescer que têm sido incansáveis na sua intervenção, na relação com as pessoas que acompanhamos, na constante procura de novas e melhores respostas que efetivamente respondam às necessidades dos públicos vulneráveis, na defesa dos seus direitos e na luta pela melhoria das suas condições de vida. A Crescer deve este prémio a todos os seus colaboradores, muitos deles pessoas que fizeram parte dos nossos públicos-alvo. O nosso trabalho pode ainda chegar mais longe e a mais pessoas, mas acreditamos que o que foi feito até agora teve um real impacto na vida das pessoas, fazendo a diferença e melhorando as suas condições de vida. A atribuição deste prémio é um enorme reconhecimento desse trabalho, como já referi, e faz-nos a continuar a lutar por melhores respostas para os públicos vulneráveis e pela defesa dos seus direitos. Muito obrigado. E tem agora a palavra a Presidente do Conselho Técnico e Científico da Aldeias Humanizar e Estar, Helena Nourinha. Faz favor. Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimos Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Excelentíssimo Júri do Prémio Direitos Humanos, Excelentíssimos Senhores Deputados, Suas Excelências, outros titulares de órgãos de soberania, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos municípios de Sernancelho, Penedono e Taboaço, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Assembleias Municipais destes municípios, Excelentíssimas autoridades aqui presentes, Excelentíssimos Presidentes das instituições hoje medalhadas, caríssimos membros das equipas humanitárias, caríssimos convidados. A natureza à nossa volta era fantasmagoria e sonho, dizia Aquilino Ribeiro em 5 Reis de Gente. O cenário era o seu, dele, Val do Távora, nas suas terras do Demo. Agora, décadas depois, a natureza continua luminosa, mesmo no escuro da noite, e faz-nos sonhar. Agora, há caminhos bons, luz, infraestruturas básicas excelentes, modernidade, cultura e visão estratégica. Mas agora há cada vez menos sonhos, há menos gente para sonhar. E em Sernancelho, a terra da castanha, em Penedono, a terra de Magriço, o berço do Aldeias Humanitário. E será em Taboaço, a terra de Abel Botelho, que o Aldeias Humanitário dará o próximo passo. É nestes lugares lindíssimos que nasce o Aldeias Humanitário, com o objetivo de dar uma pequena contribuição para manter vivas as nossas aldeias do interior, para que possam permanecer nas nossas aldeias os que amamos, os que deram os filhos e os netos que fizeram e fazem Portugal. A noite, para alguns seres humanos, é agora longa,
escura e desassossegante. O desamparo não está na rua, o desamparo está para lá da porta. Inquietação, solidão, percepção de insegurança, paradoxalmente num lugar muito seguro. O que o homem mais aprecia acima das grandezas, da glória, do amor, acima do próprio pão para a boca, é a liberdade, também disse Aquilino Ribeiro. E é no absoluto respeito pela vontade, privacidade, individualidade que o Aldeias Humanitar se faz próximo e útil, com descrição em estrutura técnica multidisciplinar, da área da saúde e do social, integrada em equipas humanitar de cuidados em casa. Cuidar é ir, humanizarmos-nos, estarmos e ficarmos, mesmo depois de virmos. Cuidar é ouvir, compreender e agir na humanidade de quem cuidamos. Só nessa humanidade podemos cuidar. O Aldeias Humanitar veio para pôr ciência e técnica ao serviço da comunidade e das pessoas. Fazer simples o complexo, fazer perto e disponível o que está longe ou disperso. Mas a nossa ciência é nada perante a humanidade dela ou dele, as pessoas que cuidamos. Fazemos intervenção humanitária de saúde e amparo social. Intervenção essa absolutamente gratuita para todos. A comunidade já tem meios, nas instituições, nos municípios, nas freguesias, e é muito relevante o trabalho que todos já fazem pelas pessoas. O Aldeias Humanitar só quer, em primeiro lugar, humanizar, contribuindo para a integração e articulação das respostas, para que os recursos sejam otimizados e colocados à disposição daquela pessoa concreta para aquela necessidade concreta. E, quando necessário, ser complementar numa verdadeira rede integrada de saúde e amparo social. O Aldeias Humanitar, humanizar e estar, quer também valorizar territórios, certificando terras que sejam amigas dos cidadãos, tendo a saúde e o amparo social como bandeira, a bandeira branca da humanização. Não podemos deixar hoje de aqui dizer de que já não são adequados os atuais modelos de apoio às pessoas. As respostas em saúde são labirínticas para os cidadãos. As instituições sociais estão também muito condicionadas com respostas pré-concebidas pelo Estado, sem se ter em conta as características do território e daquela pessoa ou família em particular. Precisamos mudar e dar aos cidadãos o lugar a que têm direito, o centro das soluções. Precisamos ter a coragem para se iniciarem novos modelos. O Aldeias Humanitar aproveita para reforçar o apelo à urgência de criação de um novo modelo de resposta de amparo humano. O cuidador comunitário. O cuidador comunitário que esteja presente na aldeia, que apoia nas atividades de vida diária, que vigia a toma da medicação, que articula com outras respostas, que procura socorro em situações de emergência, que substitui o cuidador ou familiar para que este possa descansar e responder às suas próprias necessidades. O cuidador comunitário é uma função profissional que, além de ser uma nova solução para as pessoas, é também uma nova oportunidade de emprego e de fixar os mais jovens na aldeia, amparando os mais velhos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, é imensa a gratidão que sentimos pela atribuição do Prémio de Direitos Humanos pelo órgão supremo da democracia portuguesa. O município de Sernancelha e Penedono, com a participação da Santa Casa da Misericórdia de Sernancelha, deram as mãos para que fosse possível o projeto piloto no Douro Sul. A Agência Social do Douro e a Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro deram abraço à região, fazendo Aldeias Humanitar a instituição de cidadãos e de muitas instituições. E em nome de todas estas pessoas, entidades
e instituições que ajudam a fazer o caminho do Aldeias Humanitar e em nome das equipas Humanitar no Terreno, que deixamos em si, Sr. Presidente, um abraço forte de gratidão a Vossa Excelência e também a todos os intervenientes na atribuição do Prémio Direitos Humanos 2019. É aqui que a democracia se faz grande. Aqui estão representados todos os portugueses. É aqui que queremos dizer que sentimos a atribuição deste Prémio Direitos Humanos à Aldeias Humanitar pela forte preocupação de Vossas Excelências com o problema do desamparo humano no interior de Portugal. Sentimos-lo naturalmente como um incentivo ao trabalho do Aldeias Humanitar, mas também ao de todas as instituições que todos os dias fazem a diferença nestes territórios. Sentimos-lo como uma afirmação da vontade de que se quer um Portugal inclusivo e de felicidade para todos. Este prémio dá valor às pessoas e aos direitos humanos de todas, sem exceção. Sentimos-lo também como a valorização da cidadania que se implica na construção de um Portugal de elevadíssimo índice de humanização. Que saiamos daqui hoje mais comprometidos com um propósito maior: lutarmos todos contra o desamparo humano no interior de Portugal. Todos somos humanitários. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente Helena Nourinha. Muitos parabéns a todos os premiados e agradeço a todos a vossa presença. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Vou falar a série de pessoas que vão falar.